Olá, criptoinvestidores. Estou aqui com o Eduardo Ibrahim, da Singularity Group, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as perspectivas, né, para 2023, um pouco do que a gente possa ver ano que vem, ainda mais pós esse evento de FTX que abalou o mercado. Tudo bem, Ibrahim? Muito obrigado por reservar seu tempo, um pouco do seu tempo aqui para gente, e seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Prazer estar falando com vocês aqui. Acho que vai ser ótimo esse papo. Então, primeiro para começar, eu queria entender um pouco na sua visão, ah, um pouco da extensão, né, e até onde a gente vai ver e até quando vamos ver um pouco dessa extensão, desse efeito cascata, que está rolando devido à FTX, né? Então, quais setores podem ser mais atingidos e por quê? Tá, bom, a questão da FTX hoje, né, ela é muito ligada ao que é mercado de descentralização e de empresas que usam descentralização para oferecer serviços aí relacionados ao Web3. A gente já vinha estudando e sabendo que coisas um pouco arriscadas estavam sendo feitas nesse mercado, né? E quando a gente olha esse caso da FTX, só evidencia, né, a questão que a gente já vê muito com preocupação há muito tempo em quem investe em cripto descentralizada, que é ter a posse das criptos, né? Você ter a sua própria carteira, seja uma carteira sua virtual, ou seja uma carteira uma hard wallet, né, que você guarda num lugar protegido. Eu acho que isso já se falava há muito tempo, desde o início, né, do investimento em Bitcoin, e só que foram surgindo muitas corretoras, algumas com alguns benefícios, algumas muito famosas, né, como a Binance, como a Crypto.com, como a FTX, e outros serviços foram sendo adicionados ali. Só que quando você faz esse tipo de serviço baseado numa empresa de exchange, né, numa corretora, você obviamente está dependente da confiança que você tem na instituição que está por trás dessa corretora, né? Então, a corretora ela é uma instituição centralizada, né? Ela pode usar tecnologias descentralizadas na blockchain, mas na sua essência são instituições centralizadas, que tem um CNPJ no Brasil, ou é uma corporation americana, ou em qualquer outro país do mundo. E quando você tem corretoras assim, você tem que tratar elas como empresas, né? Que tem que ter as garantias que qualquer empresa tem, de solvência, de liquidez, de análise de risco. E o que a gente vê hoje em dia no mundo dessas corretoras, e que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que você acabou de fazer, é que elas não elas são autorreguladas, né? Elas querem ser autorreguladas como o Bitcoin, por exemplo, que de fato é descentralizado, não tem o CNPJ por trás, mas aí você acaba, de certa forma, tendo o risco dos dois mundos, né? Do centralizado e do descentralizado nessas corretoras, porque você acaba acreditando que o que está sendo feito ali é descentralizado e as pessoas têm posse, mas na prática a posse está numa wallet fria dessas corretoras, e aí você depende da, 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 dos riscos que são controlados ou não ali dentro. O caso da FTX, que pode é, acabar respingando aí muitas outras corretoras, é a questão da alavancagem. Elas estão extremamente alavancadas com outras criptos e não tem nenhum tipo de regulação ou de política que evidencie um nível seguro de alavancagem dentro dessas corretoras. Então, o que aconteceu com a FTX já está sendo falado de riscos em outras corretoras e, de fato, pode respingar, sim, em algumas outras, mas o que o investidor ou quem gosta da tecnologia e acompanha isso aí tem que pensar é qual é o nível de alavancagem e de gestão de risco que essas empresas fazem, porque no fundo elas são empresas como gestoras de finanças, né? Elas estão gerindo criptoativos, né? Ativos financeiros criptografados, mas são sujeitas aos mesmos riscos de qualquer outra instituição financeira. Então, se você conseguir ter acesso aos balanços e às políticas de alavancagem dessas corretoras, você vai conseguir ali separar o joio do trigo. Não, perfeito. E você comentou aí, agora eu vejo bastante duas teses
extremamente opostas sendo levantadas pelo pessoal, né? De um lado, eu vejo o pessoal comentando que isso só prova que o mercado cripto tende a ser e necessita ser cada vez mais regulado e parecido com o mercado tradicional. E do outro lado, né, digamos, do outro extremo, eu vejo o pessoal falando, é por isso que precisamos ficar no meio descentralizado, né? O mercado cripto tende, na realidade, a ser cada vez mais P2P, cada um ter sua ledger, e essa coisa da custódia fria, e essa coisa essa questão digamos, cyberpunk que nasceu, né, com o intuito, né, no white paper do Nakamoto. Uhum. Qual a tese que você vê, talvez, mais se aproximando nesse pós-FTX? Uma regulação e uma aproximação do mercado tradicional, né, essa coisa mais firme, ou o pessoal usando cada vez mais wallet e P2P e essa coisa mais cyberpunk? Legal. Eu até tenho um trecho assim de palestra e treinamento que normalmente eu dou na Singularity, na minha empresa Exonomics, que eu pego exatamente a comparação desses mundos CeFi e DeFi, né? O que é centralizado e descentralizado. E quando você entende essas duas coisas, você vê o que tem que ser regulado e o que não tem que ser regulado. Então, assim, quando você quer pessoas que querem um projeto puramente descentralizado, como o Bitcoin, esse projeto ele não vai ser regulado pelas CVM ou SEC, etc. E se você quer a garantia, por exemplo, de um investimento, que às vezes o governo te protege com um fundo garantidor de crédito, um FGC da vida, como é do mercado atual, para o mundo cripto, você vai optar por uma CeFi, uma empresa que é centralizada, que tem um CNPJ, mas que ela usa ali uma tecnologia de descentralização baseada em blockchain que coloca novas utilidades aí ali nas moedas que estão sendo geradas, naqueles ativos financeiros que estão sendo gerados. Então, eu acho que o investidor ele precisa saber de que lado ele quer estar, né? Se ele quer estar do lado do cyberpunk, como você falou aí, do mundo descentralizado, ou se ele quer estar do lado protegido pelo governo, que é o que vai ter um fundo garantidor de crédito. E aí você tem empresas assim hoje que, que, que querem fazer isso, né? Querem ser esse representante de uma exchange. E aí, nesse caso, eu vejo que essas empresas elas têm que ser reguladas sim. Se você tem um CNPJ por trás delas, você tem que ter uma regulamentação para proteger o investidor do que está acontecendo, por exemplo, com a FTX. A gente acabou de ter aí as diretrizes, né, da CVM, que não é nenhuma regulamentação ainda, são diretrizes, mas que foi excelente. Eu li o documento todo inclusive, ele define ali o que é token, que foi o grande problema da FTX, né? As pessoas compraram o token dela achando que estavam comprando uma moeda como o Bitcoin ou Ethereum, né? E, na verdade, você estava comprando um token, né? Porque, no fundo, tudo é token. Agora, você tem o token de pagamento, você tem o token de utilidade, você tem o token de security, que te dá direito a alguma coisa. Então, quando as pessoas começam a entender isso, começam a entender o que é bom do centralizado, descentralizado, quais são as diferenças desses tokens que cada uma dessas empresas estão emitindo, elas começam a saber de que lado elas querem estar. Eu acho que hoje a gente está no meio de uma confusão de informações, né? E por isso é super importante essa conversa aqui, para a gente deixar isso aí cada vez mais claro para o público, né? Que no fundo são todos tokens criptografados na blockchain. Então, tomar um pouco de cuidado quando você ouve alguém falando que está vendendo uma criptomoeda, porque eu gosto de usar uma definição que eu acho muito boa para definir o que é moeda, né? Moeda é tudo aquilo que você consegue fazer uma conversão direta numa economia, né? Então, se você precisa de uma conversão indireta, né? Se você precisa pegar um Bitcoin, converter em dólar para comprar alguma coisa, ele ainda não é moeda daquela economia, é um ativo criptografado, um criptoativo que você troca por dólar e compra alguma coisa da economia. Agora, a gente sabe que o Bitcoin é o que chegou mais próximo disso, porque tem lugares que aceitam Bitcoin pelo valor do Bitcoin, você consegue comprar direto. Agora, qualquer outra moeda, pelo menos que eu tenho conhecimento, não consegue nem chegar perto disso. Então, a gente tem que entender que esse mercado é o mercado da economia dos tokens. É para isso que a gente está indo. A gente não está indo para
economia cheia de moedas. As moedas ainda vão ser as moedas dos governos, né, as govcoins que estão saindo, ou talvez um grande projeto como o Bitcoin que se torne uma moeda global. Agora, tudo mais é token. E aí as pessoas têm que entender isso para não cair nas armadilhas aí, como no caso da FTX. E, na minha visão, a regulamentação que acabou de sair da CVM ajuda muito a evitar isso de acontecer de novo, porque define o que é token e obriga também as empresas que são, na sua essência, centralizadas, apesar de usarem Bitcoin, a seguir uma série de regras que protegem o investidor. Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente tem que conseguir dividir essas duas coisas, esses dois mundos. Resposta direta para você é isso. Os que é CeFi tem que estar regulamentado e o que é DeFi não vai precisar estar regulamentado. Perfeito. E você comentou sobre os Gov Tokens. Eu acho curioso que a primeira grande impulsionamento lá em, enfim, 2010, 2009, do mercado, né, que não era nem um mercado ainda, de criptoativos, foi o varejo, né, que impulsionou isso. Logo depois, em 2021, a gente viu os VCs, né, os Venture Capitals, empurrando o preço desse mercado, construindo coisa nova, e todo mundo tratando como os salvadores, né, porque assim, estava injetando dinheiro nesse mercado. Hoje, eu queria perguntar para você qual que seria o próximo players, no players, né? Ainda mais com todo esse cenário, né? Com toda essa porrada que o mercado vem levando, não só de FTX, mas teve Luna, juros altos nos Estados Unidos, que com certeza desestimula os venture capitals também, de certa forma. Serão os governos que vão investir nessa tecnologia, as big techs, né? O Meta que está entrando nisso através do, do Instagram, enfim, qual que você acha que vai ser o próximo tese ou o próximo player que vai entrar de cabeça nesse mercado e de que forma? Sim, o exemplo da Meta é muito bom, né? Porque se a gente olhar o histórico, em 2016 eles tentaram lançar a Libra, né? Que supostamente uma stablecoin global com lastro e uma série de outras moedas fiduciárias. E o projeto sofreu uma série de regulamentações e morreu. E logo depois a gente vê o Facebook se tornando Meta e indo para o metaverso para poder criar agora as outras moedas ali dentro de maneira mais até livre, né, do que o que a gente vê no mundo normal aí, físico, mais regulamentado do que o metaverso. Mas na prática, o que vai acontecer, e aí se você olhar para os movimentos de GovCoins, isso já está muito claro, né? Os governos vão implementar as suas moedas, que no fundo, mais uma vez, eu gosto muito que as pessoas entendam esse conceito de token, porque até a moeda do governo ela é um token, né? A tradução do token é um símbolo, né? Então, a moeda do governo ela é um símbolo para os ativos da economia do país. E você consegue trocar aquilo ali através de valores, né? Os valores fungíveis aí que a gente fala, que a gente consegue fazer 10, 20, 100, 200, né? Diferente dos NFTs, que são os não fungíveis, que representam uma coisa única. Então, quando a pessoa começa a entender esses conceitos, do que é essa tokenização, você percebe que o governo está indo para isso, está criando o seu próprio token que vai representar a sua moeda fiduciária e que outros tokens na economia vão ter que conviver com isso. A própria iniciativa do Banco Central, e aí eles já anunciaram isso de diversas formas, já prevê a inteligência para integrar com outros tipos de token, para que a economia ela possa realmente ser mais dinâmica com a tecnologia que vem em cima do blockchain de tokenização, mas que o governo entenda o que está acontecendo e até participe disso. Então, você coloca smart contracts, por exemplo, na moeda fiduciária. Real Digital ela vai ter possibilidade de ter alguns contratos. E aí esse contrato pode acionar alguma coisa de um outro token de uma indústria agro, por exemplo. Então, isso eu acho que é esse o futuro que a gente vai ver. É isso que já está acontecendo, né? A minha empresa já trabalha em alguns projetos relacionados a isso também. E quanto mais a gente vê isso amadurecendo, né? Casos como o da FTX vão ser cada vez mais raros. Legal, perfeito. E um pouquinho agora, mudando um pouquinho de assunto, pegando a parte mais descentralizada da coisa, o conceito de DeSci, que eu gosto muito pessoalmente.
e também eu acredito que tem bastante a ver com a Singularity. Qual que são as perspectivas, né, dessa decentralized science que você enxerga? Como que eh, a gente pode ver caminhando em 2023 para frente essa colaboração de forma descentralizada ou através da blockchain Uhum. para a ciência, né, para pesquisa, para, enfim, para todo tipo de descoberta científica? Sim, a gente pode até considerar aí que o paper do Satoshi Nakamoto foi o primeiro paper de SAI, né? Porque ali em 5 páginas ele colocou para o mundo quase que uma descoberta científica dele, né? Tem gente que compara o paper aí até o paper do Einstein, né? Da teoria da relatividade. Tem um pessoal que gosta de fazer isso. Mas é um paper com viés científico, né? E totalmente descentralizado, sem identidade, inclusive, né? Sem identidade, etc., e seria o precursor disso. Se a gente for olhar para o histórico da internet, né, e a própria democratização de informação, a informação deixou de ser centralizada, né, nas instituições, e a internet já começou a democratizar, todo mundo começou a ter acesso à informação no mundo inteiro. Só que mesmo assim, o regulamento, digamos assim, pré-internet, fazia com que a ciência, por exemplo, tenha seu dono, né? Tenha a área acadêmica, as instituições acadêmicas, etc. Eu acho que é um caminho natural, é super natural a gente ver isso acontecendo agora. O mundo, através da tecnologia blockchain, ele passa a evidenciar os benefícios de uma descentralização. A gente, filosoficamente, já queria isso há muito tempo, né? A humanidade já queria poder descentralizado já há muito tempo. Só que a gente não tinha mecanismo para isso. A internet foi o primeiro mecanismo, na minha visão, porque descentralizou a informação, e agora a gente está descentralizando a confiança, né? Que é o que está por trás das relações ponto a ponto. A gente não precisa mais de um intermediário para garantir a confiança de uma relação financeira, econômica, etc. Você faz com que a tecnologia escale esse poder de garantir a confiança entre as pessoas. Então, é a descentralização em grande escala. É isso que o blockchain faz com a gente, né? Está fazendo com o mundo agora, na minha visão, assim, o movimento do Bitcoin, da cripto, etc., é ponta do iceberg, né, cara? O que vem que está por debaixo disso, o que as grandes instituições estão vendo como benefício disso, é que realmente vai causar as grandes mudanças. E como eu falei, pode ser que a mudança vindo de uma instituição grande, ela traga tecnologia, alguns benefícios da tecnologia, mas em termos de centralização, ela se mantém, porque você tem o CNPJ por trás. Mas, como eu disse lá no início, isso já acontece hoje. As pessoas se enganam achando que essas corretoras são corretoras de iniciativas descentralizadas. Então, eu acho que quanto mais isso evoluir, mais vai ficar evidente para as pessoas que é descentralizado e centralizado, e aí o futuro vai dizer como que a gente vai integrar essas duas coisas, né? Porque eu acho que essa integração ela vai acontecer, ela já acontece de algumas formas, né? Se você olhar as iniciativas dentro da Ethereum, as bridges que o pessoal constrói, já é muito relacionado a isso, para construir uma infraestrutura que o mundo centralizado e descentralizado se comunique. E eu acho que na ciência isso vai acontecer da mesma forma. A gente já tem muita iniciativa assim, e para mim até o precursor disso tudo é o próprio paper do Satoshi. Bacana. E, e aprofundando um pouco mais em descentralização e essa toda troca, né, social e de conhecimento, a gente não pode deixar aí de fora o metaverso, né? Que para mim, Uhum. na minha visão, eu sempre olhei o metaverso como as pessoas tendem a pegar como exemplo Second Life, The Sims, mas eu vejo sempre como, ou até VR, né? Eu vejo como exemplo sempre, na realidade, a definição como um ambiente onde você tenha uma interação socioeconômica, né? Com uma imersividade, uma imersão maior do que outras plataformas. Essa parte é da econômica, é possível através de blockchain e imersão pode ser garantida aí com VR. Eu queria saber de você
para onde você vê caminhando os setores da indústria que a gente que já existem hoje no mundo real, no metaverso. Uhum. Então, assim, moda, futebol, esporte, ou até mesmo medicina, que eu já vejo até bastante movimentos. Como você acha que vão ser aplicados no metaverso? Legal, eu tenho uma parte inteira de um programa que a gente tem na Singularity, que aí eu trouxe gente da NVIDIA, trouxe gente que casou no metaverso, trouxe um monte de gente para falar das experiências lá diferentes, mas com esse olhar de economia exponencial, né, o que está no meu livro, para falar justamente o que você começou definindo aí, né, como que as relações socioeconômicas elas acabam mudando nesse ambiente de imersão, né? E uma das coisas que eu sempre coloco, até nas palestras também, é que o que está por trás, né, do metaverso, seja com a iniciativa ah, da Meta, né, seja com a Microsoft comprando a Activision, seja com todo o investimento que está acontecendo dessas grandes empresas para esse tipo de experiência, ele não é só sobre realidade virtual e games, né? Você usou o exemplo aí do Second Life. A mudança não é sobre isso, né? Senão a gente só estava fazendo um Second Life melhorado. E não é sobre isso. A mudança é sobre, primeiro, a experiência da próxima geração, que a gente já vive uma geração pós-digital, e essa geração pós-digital ela vai estar mais imersiva, né? Que a gente pode chamar de geração metaverso. É uma geração que vai vir muito mais imersiva nesses ambientes, que obviamente ganham também escala à medida que os devices se tornam mais ergonômicos, porque ninguém aguenta ficar com aquele óculos. Eu tenho em casa e eu sou aqui geração Y, eu acho que uma hora é mais do que suficiente para mim. Eu não consigo ficar mais do que uma hora naquilo, mas tem óculos agora, o da Apple saindo, que promete juntar VR com AR, então talvez a ergonomia vá melhorando, e conforme essa ergonomia melhora, você tem um óculos confortável no rosto, né? Como foi a proposta do Google Glass lá atrás, mas não estava preparado, né? O mundo não estava preparado para isso, nem a tecnologia, mas isso tudo vai voltar em algum momento, já está voltando com óculos da Apple, e e aí, a ergonomia melhorando, você vai fazer com que não só essa geração metaverso, mas como nós, né, que somos adultos, que temos ainda alguma barreira para mudar muito rápido com essas tecnologias, a gente também se sinta mais confortável para estar nesse ambiente. E o que eu foco, né, falando disso aqui, o que eu foco é, uma vez que essas coisas estão funcionando, a grande mudança que o metaverso traz não é sobre mundos virtuais, é sobre relações econômicas, é sobre a melhor solução financeira do mundo para transacionar nesse ambiente que se mistura físico e digital. Porque quando a gente fala aqui em tokenização, né, a gente fala nos ativos digitais, mas a gente fala também em referenciar ativos físicos. A gente cria tokens hoje em dia de imóveis, de carros, do que for. E esses tokens físicos e digitais, eles fazem com que ambientes como o metaverso, eles se tornem uma coisa só. Então, o que a gente está caminhando, e é essa grande mudança socioeconômica e também do sistema financeiro, porque as soluções financeiras estão sendo recriadas ali dentro, é, ela é a mudança que vai fazer com que a gente enxergue a economia de uma forma diferente, a gente enxergue as empresas de uma forma diferente, sem dúvida, o metaverso está por trás disso, porque você pega casos como o do JP Morgan, que criou uma iniciativa chamada Onyx, que é, na verdade, o barramento de blockchain deles, né, e o JP Morgan, dos maiores bancos americanos, e criou lá um lounge dentro do metaverso da Decentraland. Nesse lounge, você não consegue fazer muita coisa ainda, é mais uma experimentação do ambiente. Mas o que tem fora dali que eles já construíram de infraestrutura? Eles construíram a JPM Coin, que na verdade é um token lastreado nas reservas em dólar do banco e que eles querem oferecer utilidade como da Ethereum, como da Binance e por aí vai, só que com a garantia de um banco do tamanho do JP Morgan. Então, essas empresas já estão olhando para isso, para o que acontece na experiência imersiva no metaverso, mas também no que se transforma dessa experiência para o mundo real
através dessas tecnologias. Então, isso vai mudar a economia e o sistema financeiro atual, sem dúvida. Então, você diria assim, se que é um movimento, não querendo colocar palavras na sua boca, mas tentando entender, é, na questão, por exemplo, da indústria da moda, todas essas empresas que a gente vê nesse movimento de entrar no metaverso, lançar, enfim, NFTs, que é outro assunto que eu queria também abordar um pouquinho, é para ficar de olho e bem atento, talvez, porque tem todo esse movimento de interação com o metaverso, de lançar talvez uma roupa virtual, em formato de token não fungível, né? A gente até está vendo um formato de phygital, né? Que o NFT é lastreado no ativo, é na peça de roupa real. E tudo isso você vê enxergando uma utilidade no futuro, no metaverso, ou ainda está muito cru e vão existir outros mecanismos. Na verdade, só o começo, é uma coisa primária. Eu acho que a gente tá no início, sem dúvida, e que isso vai variar de indústria para indústria, tá? O exemplo que você está falando aí, da indústria de roupas, etc., de moda, eu acho que no momento é mais uma questão de você estar lá por ter que estar, né? Porque aí isso acaba tendo um impacto de marketing muito grande. E se você é uma empresa de moda que quer comercializar ativos digitais, eu acho que o grande modelo para você é a própria indústria de games, né? A indústria de games, mesmo antes de NFTs, já tinha números astronômicos de negociação de ativos digitais que são vendidos dentro das plataformas de games, que já superavam a indústria da música, já estava para superar a indústria de cinema. Então, os números para esses ativos digitais eles já eram muito grandes, mesmo antes da criação de NFTs. E com os NFTs, você faz com que mais gente entre, e mais garantia, e mais segurança, e esse mercado cresça. É fato. Então, se você olhar para uma indústria dessa, que você usou como exemplo, na minha opinião, é você olhar qual o benefício de cada momento que você quer tirar para sua marca ali. No início, talvez seja só o do marketing. Agora, se você quer entrar no mercado de venda de ativos digitais, aí você olha um outro modelo para essas empresas que já fazem isso há muito tempo, que são as empresas de game, e vê se aquilo encaixa na tua marca. E aí você começa a ter um outro tipo de receita ali dentro. Agora, o que eu falei antes, que todo mundo vai ser de alguma forma impactado, é que talvez em algum momento a próxima geração de consumidores dessas marcas, eles queiram começar por ali, por essa experiência para comprar tanto o ativo físico quanto o digital, como você falou. E então, se você também quer se posicionar para isso, se você acredita que o seu consumidor vai para esse caminho, também faz sentido já começar a entrar nesse ambiente. Agora, esse modelo, não sei se você está acompanhando toda essa discussão no mercado de NFT sobre as plataformas adotarem um modelo de zero royalties, né, que vem dando o que Uhum. falar. É, eu queria saber, na sua opinião, se é uma coisa assim, válido forçar através de contrato inteligente, que hoje em dia até o pessoal não sabe muito como, fazem através das plataformas, né? Faziam, agora estão adotando um modelo de não fazer. Forçar o pagamento de royalties, né, pela venda de NFTs, na parte de arte. Uh, e como você, para onde você vê caminhando? Se realmente vai dar certo isso? Se assim é um movimento muito cedo ou é uma coisa que pode dar certo? Eu acho que ambos, igual a história do DeFi e CeFi, eu acho que dá para conviver as duas coisas. Acho que vão ter iniciativas que você pode pensar em zero royalty e iniciativas que você vai ter que pensar no incentivo maior para que aquela comunidade cresça mais rápida, porque esse é o grande ponto de qualquer DAO hoje em dia, de qualquer iniciativa descentralizada. Como que você cria um incentivo que ele não é só idealista sobre uma descentralização que vai acabar com o poder centralizado do mundo, né? Isso é legal, a gente quer ver isso para muita coisa, mas a gente tem que pensar que as pessoas elas precisam de incentivo para estarem engajadas em uma iniciativa, né? Você está num projeto que você veja um benefício. Às vezes o benefício é do propósito, só que
tem o propósito e às vezes tem um incentivo financeiro. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que quando você tem uma DAO bem estruturada, na minha visão, você une essas duas coisas. Você consegue alinhar a comunidade com o propósito da DAO, e aí o propósito você pode ter vários tipos de tokens de utilidade, que também são incentivos, mas a pessoa vai ganhando utilidade, não é financeiro, e e também você alinha com o financeiro, porque às vezes se o cara está gastando 40 horas dele por mês naquela DAO e ele precisa trabalhar outras 120 num outro projeto porque paga, né, para ele sobreviver, é o incentivo financeiro dele, talvez se você der um incentivo financeiro, esse cara vai trabalhar mais na sua DAO, né? Então, o grande desafio é equilibrar esses incentivos. Então, eu não vejo como solução nem um lado completo nem o outro completo. É o equilíbrio entre esses dois mundos aí, com o incentivo correto, que no fundo que todo mundo quer, que esteja engajado com o projeto e colaborando com aquele projeto ali ao longo do tempo. Então, acho que o incentivo tem que estar alinhado desde o início para isso acontecer. Perfeito. E finalizar, queria só comentar, perguntar, aliás, sobre essa questão das DAOs. Eh, Como você vê o modelo avançando? Se você acha que falta alguma coisa, né? Muita gente reclama do sistema de votação, que não é descentralizado, que é um para Uhum. um token, mas assim, centraliza num poder monetário de qualquer maneira. Então, assim, eu já dei talvez um direcionamento, mas qual que você enxergaria o maior problema, se existe um maior problema atualmente nas DAOs, e como você enxerga essa solução caminhando nos próximos anos? Para mim, o problema central é um pouco do que eu falei antes, é incentivo, equilíbrio de incentivos. Se você pegar a história aí até do termo Web3, né, o termo Web3 já tem pelo menos uns 20 anos. A gente começou a falar de Web3 quando se falava em web semântica, que era a web que os robôs poderiam ler de uma forma mais fácil e orquestrar melhor ali as operações através de um HTML semântico, né, vamos chamar assim. É, e isso foi morrendo, né? Hoje em dia, isso não aconteceu nos últimos 20 anos. Eu tenho amigos que entraram de cabeça em projetos de web semântica no início dos anos 2000 e isso não aconteceu. E não aconteceu porque não tinha um incentivo correto. Imagina você estar numa empresa escrevendo um website e, além de escrever o HTML normal lá, você ainda tem que escrever a parte semântica e ninguém ganha nada com isso naquele momento, sabe? Ninguém criou um sistema que todo mundo pudesse ganhar junto com isso. Então, essa é a falta de incentivo, né? Que acabou fazendo com a web semântica ela esteja muito restrita hoje e está até voltando. Quando agora a gente está falando do Web3 de novo, mais pessoas talvez queiram fazer isso novamente e é super saudável. Agora, faz um paralelo com o que está acontecendo hoje nas DAOs, né? Se você não alinhar o incentivo da maneira correta, essas DAOs, a coisa mais fácil que tem do mundo hoje é criar uma DAO, né? Você tem zilhões de ferramentas para fazer isso. Eu até brinco nas palestras, né? Você criar uma DAO, a gente sai daqui que cada um cria uma. Agora, provavelmente daqui a um mês nenhuma vai existir, porque não criou o incentivo correto para que ela se mantenha no tempo, né? Então, esse é, a grande resposta que a gente tem que ter. E isso é muito individual, é muito de acordo com o objetivo da DAO, com a indústria que ela está atuando, o problema que ela quer resolver, como as pessoas enxergam aquele problema, como elas querem ser remuneradas ou serem incentivadas através de recompensas ou utilidades ali para estarem engajadas, quanto tempo você precisa de engajamento daquelas pessoas. Então, cada desenho é diferente. E, no fundo, a resposta é essa, qual é o incentivo. A gente resume isso tudo aí no tokenomics, né? Muitas vezes a gente fala que o incentivo ele é feito no tokenomics, mas também o tokenomics não resolve tudo, porque por mais que você faça uma regra bonitinha, burning, distribuição, etc, 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 se não tem uma comunidade ali juntando e respondendo qual é a direção correta daquilo ali, quais são os incentivos que todo mundo tem, só o tokenomics é pouco. Precisa ter o engajamento real das pessoas na DAO para ela ter continuidade.